Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E vamos hoje estudar coisas muito legais sobre a geometria. Nós vamos trabalhar aqui com figuras geométricas, então fica bem ligadinho na nossa aula de hoje. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Acompanhe aí com a professora na telinha. Identificar polígonos por meio de suas propriedades em diferentes representações. É isso que nós vamos fazer hoje na aula. Nós vamos trabalhar com as figuras geométricas chamadas de polígonos. E para a gente iniciar, vamos dar uma olhadinha aqui com a professora nessa atividade. Essa atividade está lá na folha que vocês receberam da escola. Procura lá onde tem essas 4 figuras. A professora deixou aqui na telinha dela colorido, de vocês aí está preto e branco. Mas as figuras são as mesmas. Procura lá. Acharam? Ótimo! Então veja, nós vamos ficar de olho nessas 4 figuras, tá? Olhem bem para as 4 figuras e a gente vai responder essas 3 questões que estão aí na folha. Quais delas são linhas poligonais? E quais são linhas poligonais? Simples, simples e fechadas. E depois a gente vai definir o que é polígono. Polígono é... Então, a partir dessas 3 perguntas, dessas 2 perguntas iniciais, nós vamos definir, então, o que é polígono. Bem, olha para as 4 figuras e observa as semelhanças, as diferenças entre elas. Aí você vai ter uma ideia do que a professora está perguntando. Na primeira aí, quais delas são linhas poligonais? Bem, temos 3 aqui que são linhas poligonais, uma não é. Então observa as 4 figuras, dá uma olhadinha e daí você começa a perceber as semelhanças e as diferenças para dizer quais são essas linhas poligonais. Vamos fazer essa tentativa agora de descobrir quais figuras são linhas poligonais? É uma tentativa, é um desafio para a gente. Daqui a pouquinho a professora volta para a gente conferir e daí definir o que é polígono, tá bom? Então, em 2 minutinhos vocês vão fazer essa atividade. Eu já volto para conferir. Vamos lá? crianças, conseguiram?
Ótimo, muito bem. Bem, se você se esforçou, tentou responder e mesmo assim você errou, não tem problema, a gente vai apagar e arrumar. O importante é a gente tentar, tá bom? Ótimo, então vamos lá com a professora conferir? Quais delas são linhas poligonais? Então vamos ver o que nós tínhamos que responder? A letra A B e a D. Isso mesmo, A, B e D. A C não podíamos ter colocado. Por quê? Vamos observar as diferenças entre essas 4 figuras e por que a C não é uma linha poligonal? Olhem aí na telinha. Verifique o que a C tem de diferente das outras 3. Ela tem alguma coisa de diferente. Essa diferença é que vai caracterizar ela como linha não poligonal. Vocês já descobriram o que é a diferença que nós temos ali na letra C? Olha, tem criança que já conseguiu descobrir e eu escutei daqui. Alguém falou, é porque ela tem uma curva. Isto mesmo! A letra C tem uma parte dela que é composta por uma linha curva. Quando nós temos linha curva na figura, sendo ela bem redondinha ou ela sinuosa, nós temos uma linha que não é poligonal. Então a letra C eu não posso chamar de linha poligonal. Ótimo, muito bem para quem conseguiu descobrir isso. As outras 3 são linhas poligonais, beleza. Mas nós temos das 3 linhas simples e linha simples e fechada. Então das 3, uma delas não é uma linha simples, nem simples e fechada. Qual será que não é uma linha simples? Observe a letra A B e a D. Qual você acha que não é uma linha simples? Vamos ver primeiro aquelas que são linhas simples para depois a gente descobrir por que uma delas não é? Então observe aí na telinha de vocês. A e a B. A e a B são simples. Muito bem. Mas por que a D não é? Não é uma linha simples. O que será que tem lá na figura D? Observe bem a letra D. O que ela tem de diferente da A e da B? Alguém já falou, olhe, ela está se cruzando ali, ó, nós temos 2 linhas cruzadas, fazendo uma espécie de X ali no meio. Ótimo, muito bem, quem percebeu isso acertou. Então a letra D, ela não é simples porque ela tem um cruzamento ali, as 2 linhas que estão formando ali no meio, elas se cruzam. Quando elas se cruzam, ela não é uma linha poligonal simples, a gente chama ela de linha poligonal complexa, mas isso a gente não vai falar hoje, nós vamos falar só das simples. Olhem lá agora, então a A e a B são linhas simples, ótimo. E simples e fechada? Olha lá na A e na B, dá para descobrir, né? Qual que é a simples e fechada, né? Ficou facinho, olha lá, qual que é? A letra B, ótimo, a letra B. Então é uma linha poligonal simples e fechada. Ótimo. Bem, tudo isso a gente respondeu, a gente analisou para a gente descobrir o que é polígono. A gente vai definir agora polígono por estas respostas que nós demos. Bem, A, B, C e D. A letra B, que é simples e fechada, a gente chama ela de figura poligonal ou um polígono. Então, se polígono é a letra B, a C e a D não são polígonos, então a letra B, que é polígono, ela só é polígono porque ela é uma linha poligonal. O que mais? Simples e fechada, isso mesmo. Então observe lá, ó. Toda linha poligonal simples e fechada é um polígono. Então essa é a nossa definição de polígono. Sempre que a gente for observar figuras planas e ela for uma linha fechada, olha por que ela é linha poligonal? Porque é uma linha reta. Lembra lá todas as 3 letras, a B e a C? A gente considerou como linha poligonal porque elas são retas. A letra C não é porque ela tem uma curva. Então, a linha poligonal sempre vai ser uma linha feita por segmentos de reta.
Não pode ter, não existe, não pode de jeito nenhum ter curvas. Mas segmentos de reta nós podemos ter. Então toda linha que é feita por segmentos de reta é uma linha poligonal. Nós temos as simples e fechada, que no caso dos polígonos são toda linha poligonal simples e fechada. Fechado? Compreendido? Ótimo, muito bem. Então vamos agora para a nossa próxima atividade. Ou melhor, antes de nós ir para a próxima atividade, vamos conferir aqui os elementos de um polígono, né? Bem, já que a gente falou que polígono é uma linha poligonal, toda linha poligonal, simples e fechada, nós temos aqui um exemplo de polígono, que é o retângulo, né? Vocês já viram essa figura algumas vezes lá na escola. E já desenharam, inclusive, né? Ótimo! Então, o retângulo, veja lá, ele é composto de vértices, lados e ângulos internos. Todo polígono é composto desses três elementos. O que é o vértice e o lado? O lado, por exemplo, o lado é a linha poligonal que limita as dimensões do polígono. Ou seja, quando eu desenhar uma linha fechada, simples, o que eu tiver ali, ó, delimitado ali na dimensão, tanto na largura quanto no comprimento, eu vou chamar então de lado, né? Dependendo de onde ele está, ele é um dos lados daquele polígono. O vértice é o encontro de dois lados. Quando eu encontro um lado com o outro lado, eu faço um pontinho ali, ó. A professora até exagerou no pontinho para destacar, para vocês observarem aonde estão os vértices. Os vértices são aqueles pontinhos onde os dois lados se encontram, né? Então, o encontro de dois lados forma um vértice. E quando a gente encontrou os dois lados, formou o vértice, a abertura, né? Quando a gente abre aqui uma linha com a outra, a gente tem os ângulos internos. Então, ângulos internos é a abertura dada entre os dois lados. Quando a gente abre aqueles dois lados, a gente vai encontrar, então, a abertura entre os dois lados, a gente vai encontrar um ângulo. Nós já estudamos ângulos no ano passado, lembram? Então, ângulo é a abertura dada entre dois segmentos de reta. Então, os lados de um polígono são segmentos de reta. Então, entre os dois lados, nós temos uma abertura chamada de ângulo. Feito? Lembraram isso? Ótimo, muito bem. Sabendo disso, então agora nós vamos seguir a nossa aula, né? Olhando para a nossa próxima atividade, assim, agora sim, lá na folha de vocês. Encontre essas 4 figuras na folha de atividades. Encontraram? Ótimo! Então, nós vamos resolver agora, vamos fazer, né? Vamos responder a essa atividade. Observe as figuras que seguem. Quais delas são polígonos? Bem, agora você já sabe o que é um polígono. Você vai ter alguns minutinhos para responder essa atividade que a professora já vai voltar para a gente conferir. Você não precisa, né, escrever. Apenas marque qual das figuras são polígonos, tá bom? Aí você marca ali um xizinho ou coloca a letra, o nome da letra do ladinho, não interessa. Interessa que você procure e marque onde você acha que é o polígono, tá bom? Como é uma atividade muito simples, só de olhar e marcar, você vai ter um minutinho para fazer. Eu já volto para corrigir. Vamos lá? Ótimo, crianças! Conseguiram? Bem rapidinho, né? É claro, porque é muito fácil, a gente só olha e marca. Quais figuras, então, são polígonos dessas 4? Vamos ver se vocês acertaram? São polígonos as figuras B e D. Ótimo! Por que a A não é? Isso!
Acertou mesmo a A, não é? Porque ela tem linhas curvas. Ótimo, a gente já conseguiu detectar ali a diferença, né? Quando temos linhas curvas na figura, ela não se torna um polígono. Ela é uma figura plana, mas não é poligonal. Não é um polígono. Ótimo. E a letra C? Nossa, professora, a letra C parece tanto quase com um quadrado, né? Mas não é. Por quê? Porque olha lá, ó, nós temos algumas linhas curvas ali, ó, entrando ali na região, né, da superfície daquele suposto quadrado que a gente enxergou. Mas então a letra C não é um polígono por causa daquelas linhas curvas que estão ali entrando na superfície daquela figura. Ok? Certinho? Entendido? Ótimo. Então as linhas poligonais simples e fechadas que nós temos nessas figuras são a letra B e a letra D, que são os polígonos. Bem, a letra B é polígono, porém eu pintei a região de dentro dele. Então, essa região de dentro que está ali pintada na letra B é uma região poligonal, delimitada pelo polígono que está no contorno dela. Lá na letra D, nós temos também um polígono. Lá a gente não pintou, a gente deixou branquinho dentro. Então, aquela linha que está em volta é o polígono. Então, tanto uma região poligonal como um polígono, nós vamos tratar na nossa aula de hoje como polígonos. Ok? Ótimo! Muito bem, combinado. Feito? Ótimo, vamos para frente então? Na sequência, temos mais essa outra atividade. Vocês vão lá na folha de vocês e procurem onde é que ela está. Ok? Encontraram? Isso, muito bem. A de vocês, se eu não me engano, não está pintada, ela está só no contorno das figuras. Aqui a professora deixou colorido para ficar a visualização mais fácil, tá bom? Muito bem, então nós temos aí a atividade 3. Observe a sequência que foi feita com esses polígonos. Então, observem na telinha os polígonos que estão nessa sequência. Estão observando? Nós temos um triângulo, um retângulo e mais as outras figuras que eu já vou dizer o nome delas para vocês. Observaram bem aí? Ótimo! Então, o que está acontecendo com essas figuras na hora que elas estão nessa sequência dispostas? Veja, alguma coisa aconteceu com elas. O que será que aconteceu? Você vai observar, pensar com a sua cabecinha, tentar descobrir se existe algum padrão aí que faz ela ficar uma do ladinho da outra. Se você descobrir isso, você já sabe então qual é a próxima figura que eu vou ter que colocar lá naquela linha pontilhada. É isso que você vai fazer. Você vai observar essa sequência, descobrir se existe um padrão, qual é esse padrão, e descobrir qual é a figura que nós vamos ter que desenhar, né? O nosso próximo elemento, o nosso próximo polígono nessa sequência. Ok? Muito bem? Então, olhem aí na telinha, vocês vão ter, né, alguns minutinhos para fazer essa atividade. Como não é uma atividade muito difícil também, né? É muito simples, nós vamos ter 2 minutinhos e a professora já volta para conferir. Vamos lá?
aí, crianças, conseguiram? Ótimo, então vamos conferir aqui com a professora agora? Bem, o que a gente observou aí nessa sequência? Que nós tínhamos os polígonos dispostos um do lado do outro, o primeiro polígono triângulo, o segundo retângulo, o terceiro um pentágono, o quarto um hexágono. Ótimo! Nós temos quantos lados nos polígonos que estão dispostos aí? Vamos contar? No primeiro, observe lá, quantos lados? 3, muito bem. No segundo? 4, ótimo, excelente. No terceiro, quantos lados? Isso, muito bem, 5 lados. Opa, 3, 4, 5 e o próximo, quantos lados tem? 6, isso mesmo, olha lá, então 3, 4, 5, 6. Nós temos uma sequência de números crescentes, né? 3, 4, 5, 6 lados. Opa, a gente já descobriu o padrão aqui. O padrão é que o próximo polígono tem um lado a mais que o anterior, né? Ó, tínhamos 3, fomos para 4. Opa, 4 é um lado a mais que 3. E assim a gente foi crescendo nessa nossa sequência, né? Ótimo, então qual é o próximo polígono? Bem, antes da gente desenhar, vamos escrever aqui, né, o que a gente pensou. Então, o número de lados é igual ao número de vértices. Isso é o que a gente descobriu. Essa é uma outra propriedade também que a pessoa não tinha falado ainda. Veja, eu tenho 3 lados no triângulo e eu tenho 3 vértices. Isso significa que o número de lados e o número de vértices nas figuras planas se coincidem, ou seja, são o mesmo número, né? Tanto de lado quanto de vértice. E os polígonos estão crescendo, né, em seu número de lados, isso a gente já descobriu também. Ok, então qual é o próximo elemento? É um heptágono, isso é um polígono de 7 lados. Então os polígonos recebem esses nomes, né? Triângulo, retângulo, que é um quadrilátero, né? O retângulo é um quadrilátero. Pentágono, hexágono, heptágono, todos esses nomes são de acordo com o número de lados que eles possuem. Ó, nós já descobrimos isso aqui também nessa atividade. Feito? Muito bem. Então, a nossa próxima atividade é essa aqui, ó. A atividade número 4, né? Classificando polígonos. Essa atividade vocês não têm ela na folha de vocês. Nós vamos fazer aqui junto com a professora na aula, tá bom? Então, acompanhe aí comigo. Vamos ver, então, os nossos 2 grupos. A professora colocou ali 2 grupos de figuras. O grupo A e o grupo B. Nós vamos observar esses 2 grupos e descobrir, né? Observando as figuras, quais são as semelhanças entre elas e quais são as diferenças entre os grupos. Então veja, eu quero que vocês observem no grupo A o que nós temos ali de semelhantes, o que está acontecendo no grupo A e o que está acontecendo no grupo B. Depois a gente vai observar as diferenças entre os 2 grupos, tá bom? Então, como a gente vai só observar, tentar descobrir quais são as semelhanças, as diferenças entre eles, nós vamos ter um pequeno tempo, tá bom? Vocês vão ficar observando aí por 1 minutinho e eu já volto pra gente conversar um pouquinho mais. Vamos lá? Conseguiram? Ótimo! Conseguiram observar? Ah, tenho certeza que sim. Mas será que você conseguiu visualizar as semelhanças e as diferenças que estavam ali nesses 2 grupos? Então vamos acompanhar aí com a professora, vamos conferir aqui comigo. Bem, nós temos o grupo A e nós temos o grupo B. Então acompanhem na telinha para a gente ver as nossas semelhanças e as nossas diferenças. Então vejam lá, o grupo A é um grupo de polígonos de lados e ângulos de mesmo tamanho.
Ou seja, eu tenho ali duas figuras, um hexágono e um pentágono. As duas figuras, o hexágono e o pentágono, são figuras que têm lados iguais e ângulos de mesmo tamanho. Observe ali, ó, no hexágono. Todos os ladinhos do hexágono são exatamente da mesma medida. E por consequência, nesse caso, os ângulos também têm o mesmo tamanho. Porque se os lados são iguais, nós temos ângulos iguais consequentemente. Agora, no heptágono, a mesma coisa. Os lados do heptágono também são do mesmo tamanho e, por consequência, nós temos os mesmos ângulos, ok? Observaram ali? Ótimo! Essa é uma semelhança do grupo A. Vamos ver a semelhança do grupo B? Bem, o grupo B são polígonos com lados e ângulos de tamanhos diferentes. Observe bem o grupo B. Bem, eu tenho lados de tamanhos diferentes. Ó, um lado é maior, outro lado é menor. Um lado é bem pequenininho, outro lado é bem grande, né? Então são diferentes tamanhos, né, das figuras. Dentro da figura poligonal tem diferentes tamanhos de lados. Por consequência, olha os ângulos, olha as aberturas entre os lados. Quando eu tenho encontro de dois lados, eu tenho ângulos de tamanhos diferentes. Ó, tenho ângulos retos, ângulos menores que o ângulo reto, ângulos maiores que o ângulo reto. Veja, tudo isso a gente já estamos observando, né? A gente já sabe dessas questões de ângulo, né? A gente já estudou sobre isso. Então, nós estamos observando agora ali nessas figuras que têm tamanhos e lados diferentes. Então, o primeiro grupo, o grupo A, tem lados iguais e o grupo B tem lados diferentes. Essa é a nossa observação aqui na nossa telinha. Então, olhe bem na telinha de vocês como é que a professora colocou as diferenças e as semelhanças entre esses polígonos. Ok? Visualizaram? Ótimo! Bem, se a gente sabe que lados iguais são polígonos dentro dessa situação do grupo A e lados diferentes são dos polígonos da situação do grupo B, nós podemos montar então figuras poligonais de tamanhos iguais, de lados de tamanhos iguais e poligonais de lados diferentes. Porém, eu posso também ter lados iguais e ângulos diferentes. Posso ter isso também. Então agora nós vamos lá na bancada conferir com a professora essas propriedades de pertinho. Vamos lá? Muito bem, então agora aqui na bancada nós vamos construir algumas figuras poligonais com essas três hastes aqui que a professora colocou. Então são hastes coloridas, vocês estão vendo? Ó, amarelo, vermelho e verde. Essas três hastes são de tamanhos diferentes, estão representando segmentos de reta. Vamos ver aqui então, ó, a haste vermelha, essa outra verde e a amarela. Observaram que são três cores diferentes e essas três cores diferentes representam tamanhos diferentes? Então, são segmentos de retas de tamanhos diferentes, ok? Então, o vermelho é menor, o amarelo é maior e o verde é o do meio, ok? Então, nós vamos montar polígonos com esses segmentos de reta. Feito? Ótimo, então vamos lá. Nós vamos pegar agora alguns segmentos de reta aqui e vamos montar a nossa figura. Primeiro vamos pegar, vamos pegar o verde. O verde. Eu vou pegar 1, 2, 3 segmentos verdes. Observaram? Isso. 3 segmentos verdes e vou construir um polígono. De 3 o quê? Lados iguais, isso mesmo. Então olha o que a professora vai fazer. Eu vou encaixar os nossos cantinhos aqui, que vai formar os vértices, né? O encontro de dois lados forma um vértice. Que figura poligonal a professora montou? Isso, um triângulo de 3 lados iguais. O triângulo de 3 lados iguais tem um nome especial. Ele se chama equilátero, porque tem 3 lados iguais. E, por consequência, os ângulos internos também são de mesmo tamanho, ok? Observaram isso? Ótimo! Então aqui eu vou deixar o triângulo do ladinho, daqui a pouquinho nós vamos voltar para ele. Vamos agora montar outra figura. Vamos pegar agora as hastes vermelhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
5 hastes vermelhas. O que eu vou fazer com 5 hastes vermelhas? Isso, eu vou fazer um pentágono, isso, de 5 lados. Então, vamos lá? A professora vai colocar agora, unindo os vértices, os lados, né, para formar o vértice, ó. A professora está colocando aqui, grudando, e vamos formar aqui uma representação de um pentágono de lados iguais. Opa, deixa a professora colocar aqui certinho. Vamos arrumar os ângulos, porque os ângulos também precisam ficar iguais. Porque se os ângulos não ficarem iguais, ele não é um polígono certinho, bem redondinho. Olha lá, um pentágono, ótimo! Visualizaram? Perfeito! Agora a professora vai deixar o pentágono do ladinho e vamos fazer outras figuras. Vamos pegar agora o amarelo. 1, 2, 3, 4. 4 hastes de mesmo tamanho. E essas 4 hastes nós vamos montar uma figura de 4 lados. Qual é a figura de 4 lados que eu vou montar com 4 segmentos de retas de mesmo tamanho? Ótimo! Olha, tem gente que já sabe, é o quadrado. Então, olha aqui, eu vou fazer o quadrado. Deixa eu precisar montar aqui primeiro na parte reta para vocês verem aqui no plano. Eu vou montar assim, né? Isso que eu vou fazer um quadrado desse jeito? Então, olha uma das propriedades que o quadrado tem, que, por exemplo, o triângulo e o pentágono não tinham. Nós temos 2 pares de lados paralelos, ó. Um par de lados paralelos, outro par de lados paralelos. Observaram? Então, o quadrado tem essa propriedade também. Vamos lá, então, montar o quadrado? Montamos, fazemos aqui o encaixe das duas retas, semi-retas, né? Para montar o lado do quadrado. Muito bem, vamos arrumar o ângulo para ficar certinho. Ótimo, nós temos um quadrado. Muito bem, perfeito. Agora vamos deixar o quadrado do lado e vamos montar então agora com o vermelho mais um polígono. 1, 2, 3, 4, 5, mais um, 6. Opa, 6. Vamos deixar aqui, ó, as 6 hastes representando segmentos de retas de mesmo tamanho. Observaram? Que polígono eu vou montar de 6 lados? Isso, hexágono. Muito bem, então vamos lá, vamos encaixar agora as retas aqui, segmentos de reta para montar o hexágono. Vamos encaixá-los na união, né? No encontro, então, de dois segmentos de reta, nós temos os vértices. Opa, encaixamos. Agora vamos arrumar os nossos ângulos para que eles fiquem todos iguais. Opa, desencaixou aqui só um pouquinho. Encaixamos, vamos arrumar os ângulos agora, que os ângulos também devem ficar do mesmo tamanho. Ó, a professora está girando ele para vocês perceberem que a professora está fazendo o ajuste aqui nos ângulos. Ótimo! E agora aqui nós temos um hexágono que tem 6 lados iguais e 6 ângulos iguais também. Observaram? Ó, um hexágono de 6 lados, ok? Observaram isso? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, que ele ainda ficou um pouquinho mais aberto ali. Isto. Então, esse é o hexágono. Muito bem, então a professora vai colocar aqui agora na nossa malha, né, todos os polígonos que a professora construiu com vocês. Então, observem aqui. Nós temos 4 polígonos: triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. Todos têm medidas iguais nos lados? Sim. Todos têm ângulos iguais? Sim. Ótimo, então essas 4 figuras que a gente acabou de construir, nós chamamos elas de figuras poligonais regulares. Por que regulares, professora? Porque tem lados iguais, ângulos iguais. Então, observem, todas as figuras nós temos essas 2 condições aceitas. Temos lados iguais em todas elas? Sim. Por consequência, temos também todos os ângulos iguais, né? No caso do quadrado, do triângulo. No pentágono e do hexágono, a professora foi ajustando para que ele ficasse com os ângulos iguais. Então, se temos lados iguais, ângulos iguais, nós temos figuras poligonais ou polígonos regulares. Entenderam isso?
Então, se eu pegar, por exemplo, o quadrado, ó, o quadrado, né? E colocar nessa posição, ele continua sendo quadrado, ó. Eu não mexi nos ângulos dele, então ele ainda continua sendo regular. Observaram isso? Se eu deixar o triângulo tortinho assim, ele ainda continua sendo um triângulo regular, porque ele não mudou a medida dos lados. Ele pode ter mudado a posição, mas não mudou a medida de lados nem de ângulos. A mesma coisa com os outros dois, ó. Se eu virar sem alterar a medida de lado e ângulo, ele continua sendo um polígono regular. Agora, se eu mexer no ângulo, aí o negócio muda de figura. Por exemplo, a professora vai tirar aqui, ó, as três figuras, ficar só com o quadrado. Ó, observe o quadrado. Tem 4 ângulos retos, né? Ó, 4 lados iguais, 4 ângulos retos. Bem, agora a professora vai fazer isso aqui, ó. O que aconteceu? Isso, eu alterei a medida dos ângulos. Os lados são iguais? São. Mas os ângulos não são iguais, porque agora eu mexi, ó. Deixei 2 mais fechadinhos e 2 mais abertos. Então, essa figura agora não é mais uma figura regular. Agora ela se tornou uma figura irregular. Entendido? Ótimo, muito bem. Vamos sistematizar agora lá na telinha com a professora? Vamos lá? Gostaram de ver os polígonos que a professora montou ali agora? Ótimo, então vejam, nós temos diferentes polígonos e diferenças nos polígonos, né? Então vamos ver aqui, ó, nós temos polígonos regulares, que a professora mostrou para vocês lá na mesa, e os polígonos irregulares, que a professora colocou um exemplo lá, né, daquela figura que eu deformei do quadrado. Bem, quando eu deformei o quadrado, eu transformei ele no losango. A professora tinha esquecido de falar para vocês, mas a figura do losango tem 4 lados iguais, só que os ângulos não são iguais. É diferente do quadrado, que tem todos os ângulos iguais. Então, vejam aí na telinha, polígonos regulares e polígonos irregulares. Os regulares, quando seus lados e ângulos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Dizemos que o polígono é um polígono regular. Então, quando acontece isso, o polígono é regular. Polígono irregular é quando os lados e ângulos não possuem as mesmas medidas. Então, dizemos que ele é um polígono irregular, como a professora acabou de mostrar para vocês ali na mesa. Ok? Entendido isso? Muito bem. Bem, agora nós vamos fazer, né, aqui mais uma tomada, né, dos polígonos regulares com vocês. Vejam lá. Os polígonos regulares possuem nomes especiais, né, ó, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Os irregulares também possuem esses nomes. Mas dentro dos polígonos que a gente conhece, temos 4 aqui regulares que vocês acabaram de ver lá na mesa com a professora, né? Então, os triângulos equilátero, o quadrado, o pentágono de lados iguais e o hexágono de lados iguais e todos os outros que tenham lados iguais são polígonos regulares. Agora vamos fazer essa atividade aqui junto com a professora. Pega aí na sua folha de atividades, tá lá naquela folhinha, acha essas figuras que vocês receberam lá na atividade de vocês. Pronto? Isso. Vamos fazer junto com a professora? Vamos lá então. Alguns polígonos recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de lados. Veja alguns casos e complete com o número de lados de cada um. Depois escreva abaixo se eles são regulares ou irregulares. Então vamos fazer junto com a professora essa, tá bom? Vamos lá. Primeiro, triângulo. Triângulo, nós temos quantos lados no triângulo? No triângulo. Isso, nós temos 3 lados no triângulo. No quadrilátero, naquele quadrilátero ali do lado, 4, então coloque aí na atividade de vocês. No pentágono, 5, ótimo, perfeito. No hexágono, isso, muito bem, 6. E no octágono, ótimo, 7 lados. Olha as diferenças que nós temos aí daquelas figuras que nós vimos lá na mesa com a professora. Olha, o hexágono e o octágono são diferentes nessas figuras que vocês receberam, não é? Então, nós temos aí polígonos que são regulares e polígonos que são irregulares com os mesmos números de lados e, consequentemente, com o mesmo nome. Porque o nome é dado não porque ele é regular ou irregular. O nome é dado pelo número de lados que o polígono tem, tá bom? Vamos lá agora, então? Vamos ver se eles são regulares ou irregulares. Triângulo, o que vocês acham? Regular ou irregular? Vocês podem colocar aí a letrinha I e a letrinha R, tá? Para não escrever a palavra toda, junto com a professora. Depois vocês podem completar, ok? Então vamos lá. Triângulo, observem lá. É um polígono irregular. Por que esse é irregular? Mas, professora, você fez lá na mesa o triângulo regular.
Isso, mas lá na mesa a professora fez o triângulo equilátero. Esse que tá aparecendo aí para vocês, tem todos os lados dele iguais? Não, então esse triângulo não é um triângulo equilátero. Então ele não é regular. Nesse caso, ele é um triângulo irregular, ok? Agora o quadrilátero do lado. É regular ou irregular? Isso, irregular. Pentágono. Esse pentágono tá bem parecido com aquele que a professora fez lá na mesa. Então ele é um pentágono regular. Ótimo. O hexágono. E o hexágono? É regular ou é irregular? Olha os lados. Isso, irregular. E aquele último lá, o heptágono? Também irregular. Ótimo, muito bem. Então isso vocês acabaram de fazer junto com a professora. Descobrimos polígonos regulares e polígonos irregulares. Feito? Ótimo. E agora, uma curiosidade rapidinha para vocês. Vocês sabem como que a gente chama, né? Ou como que chamamos um polígono que possui 10 lados? E 11? E 12? 15? E de 20 lados? Nossa, professora, tem polígonos de 20 lados? Tem polígonos até de mais lados. Mas vamos ver aqui com a curiosidade agora com a professora, como que é o nome desses polígonos? Olha lá, então todos os polígonos que a gente conhece, alguns, né, que a gente conhece. Vamos ver lá. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. E o 10 que eu perguntei? É o decágono. Olha que interessante o nome deles, né? 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E o 20, icoságono. Nossa, professora, que nomes diferentes, que nomes engraçados, né? Pois é, mas são o nome dos nossos polígonos. Então fica aí uma curiosidade para vocês. E tudo isso hoje nós fizemos para aprender o quê? Que hoje nós classificamos figuras planas em polígonos e não polígonos. A gente observou as propriedades desses polígonos, né, como o caso lá dos lados, né, o número de lados e o tamanho dos lados, com o tamanho dos ângulos também. E a gente nomeou os polígonos. Tudo isso a gente fez para chegar a atingir o nosso objetivo, que era identificar polígonos por meio de suas propriedades em diferentes representações. A gente conseguiu atingir o objetivo? Muito bem, conseguimos, com sucesso. E aqui a gente vai terminando a nossa aula. Parabéns pelo seu esforço, porque é ele que faz você aprender, ok? A professora vai ficando por aqui. Nós vamos nos ver lá na próxima aula. Um grande beijo e até lá! Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de arte? Ah, que legal! Eu estou! E olhem aqui na mesa! Lembram que o vovô trouxe objetos para ajudar nas nossas investigações sobre cinema? Vamos lembrar? Eu separei um objeto de cada aula para vocês. Então, da primeira aula, a nossa máquina fotográfica, onde a gente trabalhou imagens em movimento. Na segunda aula, o vovô trouxe luz, câmera, ação, onde a gente trabalhou o cinema e o teatro. Na aula número 3, né? Quer dizer, a unidade 10, aula 1, né? O vovô trouxe o fone. Olha só que legal! Música, trilha sonora, onde a gente trabalhou cinema e a música. E para a aula de hoje, vamos ver o que o vovô trouxe para nós? Ele mandou 3 sombrinhas. Ué!
O que será que tem a ver com a nossa aula? Vão pensando aí. Juntos nós vamos descobrir. Vamos agora lá para a tela? Olha só! Então, nós vamos continuar estudando sobre cinema. E vão pensando aí o porquê da nossa sombrinha. Por que a vovó trouxe a sombrinha? Ok? Vamos lá? Então, para a nossa aula, nós vamos precisar da folha de atividades, lápis, lápis de cor, borracha. E uma coisa que eu esqueci de colocar ali. Se vocês tiverem uma sombrinha e um guarda-chuva, podem separar também, tá bom? Um minutinho para vocês separarem esses materiais. Ok? Conseguiram separar? Então, vamos prosseguir. Nós estudamos então até o momento que o cinema é as 4 linguagens integradas que nos envolve com emoção, reflexão e divertimento, artes visuais, teatro, música e dança! Eu tô dando dicas aí para vocês hoje. E vamos olhar aí na tela? Então, vamos relembrar bem rapidinho o que a gente estudou nas aulas anteriores. Que o cinema não é só o espaço físico, é muito mais que isso. Cinema, as imagens em movimento. E o homem, ele foi ao longo do tempo criando inventos para chegar no cinema que vocês conhecem hoje. E também vimos que no cinema tem muita representação, que as histórias saíram de livros e aí tem muitos profissionais envolvidos para que aconteçam as grandes produções cinematográficas. E vimos um pouquinho de como foram as primeiras animações, feitas as primeiras animações. Conversamos um pouquinho sobre o Walt Disney, relembramos alguns elementos das artes visuais, a figura a fundo e também fizemos uma brincadeira com a música. Naquela imagem ali tem 2 pessoas bem pequenininhas ali, eles estão dentro do elevador, lembram? Que a música, ela envolve o roteiro, ela envolve a história. Então, dependendo da música que toca, é o enredo da história. Por exemplo, lembram que se estivesse tocando uma música assim, ó, calminho, o que pode acontecer no elevador, né? Fechou o elevador, uma amizade, mas de repente pode ser uma outra música, muda o enredo. É uma música de suspense. Agora muda a história. Pode cair o elevador, e aí vocês podem imaginar o que pode acontecer. Portanto, as trilhas sonoras, elas têm tudo a ver com a história. E vocês e nós juntos brincamos, né, de ouvir e descobrir de qual filme é a trilha sonora. Trabalhamos todos esses filmes aí. Vejam que legal. E vimos que muitos filmes são conhecidos pela sua trilha sonora, pela música. Só de ouvir já sabe quem é. Vamos lembrar uma delas? Vamos lá? Tenho certeza que vão saber. Qual será que é? Do Star Wars, né? Ai, que legal! E
de hoje, eu acho que vocês já sabem. Vou abrir as cortinas. Vou dar uma dica de qual será o tema de hoje. Prestem atenção. Agora acho que ficou fácil. Quem falou que é dança acertou. Portanto, nós vamos falar muito sobre a dança e o cinema, pois a dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo, realizando movimentos ritmados. Portanto, o nosso objetivo da aula é compreender as relações do cinema com a dança e explorar elementos da linguagem dançada. E olha só, eu tenho certeza que a dança envolve vocês, pois para mim envolve. Portanto, a dança tem um efeito envolvente nas pessoas, independente do ritmo. Para vocês lembrarem um pouquinho o que é ritmo, que já trabalhamos aqui na aula, é um padrão que organiza os sons do tempo. É uma sequência de som e silêncio. E essa junção com o cinema é perfeita. Então, dançar com os olhos também é uma forma de se expressar. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, aquele que está passando ali, né? Grease, né? A gente está assistindo, não está dançando, né? Tá ali, tá apreciando com os olhos. É uma forma de se expressar. E importante lembrar que o cinema mudo, ele influenciou nos filmes musicais. Desde o começo, os filmes tinham pianistas ou orquestras que tocavam ao vivo, o que chamamos hoje de trilha sonora. E a junção da imagem com a música no cinema veio proporcionar, por exemplo, um efeito de mudança de uma cena para outra, que vocês vão ver nesse vídeo que eu vou colocar aí para vocês. Primeiro a pianista tocando ali para acompanhar a cena, e na segunda a orquestra, onde vocês vão ver uma passagem de uma cena para outra. Vocês vão poder observar isso que eu falei para vocês agora, da mudança de cena e a mudança do instrumental. Vamos lá então? Observaram o quanto ali a música embala, né, todo esse enredo e a mudança de cena também? Portanto, existiram muitas pessoas importantes para o cinema mudo, mas aqui eu vou colocar em destaque Charlie Chaplin e o Einstein, né?
Aí sentei, falei, não sei se eu falei certo, mas ele tá ali o rostinho dele. Foram um dos grandes precursores desta prática, onde através da música transmitiam todo o sentimento da cena. E é importante a gente ir um pouquinho nas origens, porque nós vamos falar hoje muito dos musicais. Então, em termos históricos, os musicais do cinema têm sua origem no teatro, sabiam disso? Desde a Grécia Antiga, os artistas, nesse caso os atores, reuniam-se em suas performances, tanto na dramaticidade quanto na musicalidade. E no decorrer dos séculos, essa relação deu origem à ópera, um tipo de espetáculo cujas bases narrativas terminavam por estabelecer parâmetros do que viriam a ser os grandes espetáculos musicais, onde atores cantavam, interpretavam, acompanhados por uma orquestra, como por exemplo esses que se estão observando aí na tela, O Fantasma da Ópera, um lado original de 1925 e um mais pertinho aqui de 2004. Olha que legal! E vejam só, a orquestra, né, como vocês já viram, ela embala todo o processo aí cinematográfico, que foi muito importante para o cinema mudo. E para vocês ficarem sabendo, o termo, né, orquestra, ele significa o espaço, ó, que vocês estão vendo ali na tela, entre a cena e o público, ó, bem no meio lá, nos anfiteatros gregos. Nesses espaços eram feitas evoluções do coro, coral, né, o canto, responsável pela condução de toda a narrativa. Olha só. E outro marco importante do cinema, né, para o cinema falado, foi esse filme que vocês estão vendo aí, ó, O Cantor de Jazz. Né? A produção, ele foi a primeira obra cinematográfica a apresentar diálogos falados e músicas sincronizadas, isto é, juntas, o que fascinou muito o público da época. Até então, os atores e atrizes cantavam, sabiam aonde? Escondidos atrás da tela, como uma dublagem, enquanto à frente os pianistas improvisavam toda a trilha sonora. Olha só! E essa mudança do cinema mudo, que vocês viram antes, para o cinema falado com o cantor de jazz, foi um pontapé inicial para o período em que o gênero musical reinou absoluto na preferência do grande público, que foi conhecido como a chamada Era do Ouro, que se estendeu até o final dos anos 60, mais ou menos. Olha só, eu trouxe alguns filmes que marcaram lá. Cantando na Chuva, que inclusive esse filme retratava essa época da transição do cinema mudo para o cinema falado. Bem conhecida aquela cena, né? Mas tem muito mais envolvendo aí esse filme, as dublagens e por aí vai. Aconselho a assistir esse filme. Amor Sublime Amor, que foi um filme também muito importante para a época, que eram dois grupos, né, de lugares diferentes que estavam ali competindo, né, cada um querendo o seu espaço, e daí tem um romance e de pessoas de cada lado. É bem interessante. Vejam aí. Aconselho também. E também esses dois filmes, um é Mary Poppins e outro é Noviça Rebelde, ambas babás que foram, né, na casa, né, da pessoa ali, cuidar dos filhos, e aí tem toda uma história, todo um enredo muito gostoso de ver e ouvir. E é importante eu falar para vocês que a Noviça Rebelde é baseado na história da família Von Trapp, é uma história real, tá bom? Que aconteceu, só que lógico, não da forma como tá ali, é baseado, não é fiel. Quando é baseado, não é fiel, tá bom? Mas era uma família que realmente era grande, né? 7 filhos ali, e eles tinham muita facilidade pro canto, né? Para cantar, certo? São filmes muito bacanas e que marcaram essa época. Então, portanto, o filme musical é um estilo de filme onde a narrativa é construída predominantemente ou quase exclusivo, né, por músicas e canções que podem ou não ser acompanhadas por coreografias.
e pode se encaixar em vários gêneros cinematográficos, comédia, drama, tragédia. Ali vocês estão vendo o Prisioneiro do Rock, o Elvis, né? Representando ali um rock ali, né? Eles se conhecem ali preso, né? Prisioneiro do rock, daí ele aprende a tocar violão ali, depois ele sai e aí vai tentar a carreira musical. Bem interessante também. Mas o que é gênero cinematográfico? Olha só, segundo o dicionário ali da Oxford, né? Gênero é um conjunto de seres, objetos que possuem a mesma origem, né? Tipo, eu posso classificar ali todos os seres, né? Ali as plantas, as árvores, ou por animais, ou só cachorrinhos, ou só gatinhos, né? Então, nós, seres humanos, estamos habituados a classificar coisas ao nosso redor. E isso não é diferente quando nos referimos ao cinema também, tá? Então, gênero cinematográfico é isso. É uma forma utilizada para classificar os diversos tipos de filme. Romance, ação, terror, comédia, né? Qual que vocês gostam aí de assistir mais, né? Tem uns até que envolvem mais gêneros num só, não é mesmo? E também tem filmes de diversos gêneros musicais, como eu mesmo falei para vocês. Música erudita, pop, rock. Aqui tem um pedacinho de 4 que está ali do lado. O fundo do vídeo não é o original ali, tá bom? Porque a gente tem que tomar cuidado também com os direitos autorais das músicas que a gente coloca nos vídeos, né? Para ir para a TV. Então eu coloquei um outro fundo e as imagens e o nome dos filmes ali. Um é um drama, né? O outro é mais um musical e tem uns que envolvem ali a escola do rock. Vamos lá ver então? Liga aqui, ó, tá querendo desligar. Viram que legal? Então, tem muitas pessoas que não gostam muito desse gênero musical de filme musical, de dança, mas eles têm vários gêneros, então você pode escolher o teu, até de terror. É interessante de ver, então procure o que você mais gosta e vão ver que tem histórias bem bacanas, bem legais. E eu falei em gênero musical, né? O que será que é o gênero musical? Nada mais é que divisões para organizar a imensa produção musical do ser humano em todas as épocas, lugares, procurando agrupar a música de acordo com algumas características: instrumento, letra, estrutura, função ou contexto, né? Por exemplo, ali eu coloquei, que vocês estão vendo na imagem, o sertanejo, né? Aonde que toca o sertanejo, qual que é a estrutura, qual que é o instrumento que é usado, o contexto, e assim nos demais gêneros musicais também, no rock, no samba, cada um tem as suas características e o local também, aonde ele é executado, tá bom? E olha só, olha que bacana, muitos desses filmes musicais são baseados em sucessos musicais da Broadway. Olha só o que é Broadway, acho que vocês já ouviram falar, né? É uma avenida localizada no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York, que ficou mundialmente conhecida por abrigar grandes espetáculos teatrais, musicais e dança. Então, muitos filmes musicais são baseados nesses espetáculos de teatro da Broadway e muitos filmes musicais viram peças teatrais da Broadway. Viu que bacana? Joia, né? Isso é para vocês conhecerem aí. E também tem os chamados filmes de dança, diferentes dos musicais, um pouquinho, tá bom? Aqui as pessoas não cantam como nos musicais, porque nos musicais eles cantam, dançam, olha que difícil que é, né? Aqui mostra sentimentos através da dança, que
podem ser elaborados, sincronizados, transmite alegria, divertimento, enfim. Muitas sensações que a dança é capaz de transmitir. Vamos ver alguns trechinhos de filmes que tem a dança ali no meio? Vamos lá? Ai, que legal, né? E é importante lembrar que todos os slides que eu coloquei ali, eu tenho a indicação ali, então se vocês quiserem depois pesquisar lá, vocês acham todos eles, tá bom? E olha só, portanto, então, os filmes de dança, eles também têm algumas características além do roteiro, né? O primeiro ali é a escolha perfeita. É uma competição que no final alguém vence. Bem legal também. E no segundo ali, ó, é uma característica ali, o footloose, né? Ritmo muito louco. No final, de repente, todo mundo termina dançando igual. Então, são características de filmes musicais também, né? De filmes de dança também. E sempre é bom ter um bom roteiro, uma trilha envolvente, atores com carismas, e aqui o Alvin é bem legal de assistir, por causa que ele mistura a animação, né? Junto com os personagens ali e trabalha muitos gêneros musicais que vocês com certeza vão gostar aí do outro lado da telinha. E o interessante é que nos filmes musicais, os atores muitas vezes, na sua grande maioria, não sabem dançar. Aprendem os passos para realizar coreografias das cenas. E é exatamente isso que impressiona esse tipo de produção. Esse é o La La Land cantando Estações. É muito legal esse filme aí, né? Os dois, um toca jazz, né? E a outra é atriz. E cada um com seus sonhos se encontram, assistam, que vale a pena. Não vou contar para vocês, é muito legal. Então, as músicas e as canções contam histórias. E é muito interessante a parte da dublagem aqui nesse caso, e também da legenda, tá? Porque muitos musicais não conseguem fazer com que o cantor cante na nossa voz. Então é muito importante a legenda nesse caso para entender, porque a música, ela tá contando uma parte da história, a gente tem que entender, né? Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Olha lá, tô cantando na chuva. Ó, sem legenda. A gente entende mais ou menos, né? O que tá acontecendo aí. Que tá em inglês. Agora eu vou colocar aqui com a legenda para vocês. Vamos ver se facilita, se ajuda? Vamos lá? Viram como ajuda bastante a legenda, né? A gente pode até entender ali, mas com a legenda ela vai ajudar muita gente a entender ali a história. Aqui é da noviça rebelde, né? Que ela tá ensinando as notinhas musicais, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que nós vamos fazer na prática agora. Não vou colocar aqui, eu vou ensinar na prática. Nós falamos tanto até o momento, né? Agora, que tal a gente praticar um pouquinho? E pra gente praticar um pouquinho, eu vou devagarinho, vai vindo aqui duas pessoas bem especiais que vão me ajudar nesta prática, onde a gente vai lembrar alguns elementos da dança, o espaço, a parte do
peso, né? De ficar uma perna para um lado, perna para o outro, né? E nós vamos lembrar um pouquinho sobre o que é coreografia, que é uma sequência de passos, parte da improvisação, com essas músicas que eu vou colocar aqui. Vamos lá? Vamos chamar as nossas amigas? Olá, eu falei que tinha alguém bem especial e ó, dois, olha lá! Olá, tudo bem? Vamos então dançar? Porque nós já falamos bastante e agora vamos pôr em prática um pouquinho de tudo que a gente falou hoje. Então vamos lá. Nós aprendemos algumas músicas. Uma delas foi o da Noviça Rebelde, Dó, Ré, Mi, que são as notinhas musicais. No filme, ela canta e ela ensina as notinhas musicais. Feito? Nós vamos fazer aqui alguma coreografia, tá bom? Baseado no musical da Noviça Rebelde, certo? Eu faço, vocês acompanhem do lado da telinha. Levantem aí, combinado? Então, eu vou pôr aqui no chão. Aqui, vamos lá. O dó, que é a primeira notinha musical. Nós vamos andar pra lá, tá bom? Pro lado de lá, ó. E vamos olhando pra cima, ó. Dó, taran, tan, 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 tan. Daí o ré é andar pra trás, ó. Volta pra trás. Ré, rararararara. Daí o mi é o que eu chamo a mim, tá bom? Mi. Daí põe aqui o mi e dá uma voltinha. Mi, assim que chama mim. Daí o fá, de fato eu sou capaz. Eu sou capaz. Fá, de fato eu sou capaz de fazer essa dança bem bonito. Fá, de fato eu sou capaz. Daí é sol, né? Sol, meu grande amigo sol. Lá é bem longe daqui. Si indica condição. Depois disso, vem o dó. Legal? Conseguimos? Vamos conseguir com a música? Eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá? Ah, importante. O professor Renato que vai cantar. E nós vamos dublar o professor Renato. Vamos brincar lá de dublagem agora. Vamos lá. Bonitinho aí, conseguiram? Parabéns, meus aluninhos! Eu falei, são aluninhos? Ó, mas tem um aluninho aqui, olha só! Muito bem! Agora nós vamos para a segunda, consegue? Ai, consegue sim! É o Cantando na Chuva, por isso dá sombrinha! Como que nós vamos fazer? Lembra que a gente parou no dó? Aí a gente vai pegar a sombrinha e vai olhar, tá vindo uma chuva! Ai, se cobre da chuva. Ai, mas não, nós vamos deixar a chuva molhar. E aí, fecha de novo. Coloca aqui do ladinho. Tá difícil? Aí, coloca aqui do ladinho. E nós vamos deixar a chuva, vamos cantar na chuva, né? Vamos pra lá, o passinho pra lá, ó. 1, 2, 3, 4, voltou! Vamos cantar na chuva, estou feliz. 3, 4, pega o guarda-chuva e dança com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soltou. Aí volta. E dança na chuva, bem alegre. Assim, dá uma voltinha, faz de conta que tá dançando assim, ó. Aí nós vamos aprender um passinho assim. Lembra do peso? Ó, no sapateado, eles têm metalzinho na ponta, sabe? Só que aqui nós não temos, tá bom? Nós vamos só aprender assim, ó. Bem facinho, ó. Esse pé, desculpe. Esse pé aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Aí nós vamos dar um passinho pra lá, ó. Pra lá. Aí. Daí voltou.
pra lá, aqui. Mas vocês são muito bons e vocês ir também. Eu acho que com a música fica mais fácil. Vamos lá então? Ó, ih, tá vindo chuva. Pra lá, anda. Volta. Dubla aí. Dança. Oh, ai que lindo que tá ficando. Aí. Dança na chuva alegre porque o amor está aqui. A alegria. Agora aquele passinho, ó. 1, 2, 3, 4. Pra lá, pra cá. Mais rapidinho. Ó. Terminou! Muito bem! E mais uma, será que a gente consegue? Só que esse eu vou fazer diferente. Vou fazer um desafio. Vocês gostam do desafio? Eu vou fazer e vocês vão fazer igual. Será que vocês conseguem? Conseguem, né? É a música do Footloose, que é um ritmo muito louco do rock. Aí! E nós vamos dançar então, combinado? E vai ter um momento quando fala Footloose, 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 vocês vão fazer improvisado. Vão fazer do jeito que vocês quiserem, combinado? Um pouquinho segue a prof, tá bom? E outro pouquinho dança como vocês quiserem. Improviso é livre. Vamos lá então? Aqui, pra cá. Opa. Vai, pro outro lado. Palma. Palma. Isso. Agora sim. Oh. Aí. Agora, livre. Como quiser. Se diverte. Aê! Tá bonito e decorado da telinha. Vários gêneros, né? Vários musicais. E agora termina com uma pose. Uma pose. Muito bem! Se divertiram aí? Se divertiram? Muito bem! Muito obrigado! Foi muito bom brincar. Sabe do que a gente brincou também? De atrizes e atores, né? Do cinema musical. Que além de aprender o texto, interpretar, tem que aprender passos, coreografias também. Vejam só! Uau, que legal! Joia? Muito obrigada! Beijos! Se cuidem! Joia! Que joia! Legal, não é mesmo? E aqui estão os nomes para vocês dos filmes que a gente fez, a coreografia que vocês têm que registrar na folha de atividade de vocês, que vocês receberam, tá bom? E como aqui, ó, como tarefa, tá bom? Quem tiver a possibilidade de montar e gravar um vídeo com uma dança de livre escolha, mas que tenha referência no contexto de filme musical que nós trabalhamos durante a aula. Ó, quantos exemplos foram dados durante a aula, tá bom? Para vocês estarem fazendo a produção de vocês. Vão pensar no qual que é o enredo que vocês querem contar, uma cena na escola, em casa, um passeio, né? Como que será a interpretação dessa música, o figurino, o que vai precisar para essa dança, onde que acontece. Por exemplo, aqui nós fizemos um enredo de filmes musicais, né? Relembrando memórias, né? A roupa foi à vontade que nós usamos para a gente se mexer. O figurino também à vontade, né? E
aonde que aconteceu a minha dança aqui, né? Foi aqui na TV. Pode ser na casa de vocês, aonde vocês quiserem, certo? E quem não tiver possibilidade, registra sua dança em forma de desenho. Feito? E será que a gente alcançou o objetivo da aula? Compreendemos as relações do cinema com a dança e exploramos elementos da linguagem dançada? Sim, e em processo, porque sempre a gente está aprendendo, né? Nós estudamos sobre o que é um filme musical, as danças, lembramos alguma coisa da linguagem dançada através do espaço da dança que nós fizemos no final, né? Então, eu acredito que sim, né? E sempre estamos aí abertos a aprender mais. Combinado? E não podemos deixar de falar a nossa frase para terminar a nossa aula. A arte é a mais bela expressão da humanidade. Um beijo, um abraço, se cuide, fica bem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Adivinha onde eu estou? Sim, eu estou aqui no Olho d'Água São João de Maria. Vocês conhecem o Olho d'Água São João de Maria? Então, o Olho d'Água São João de Maria, ele tem umas lendas assim, umas histórias que são às vezes de susto, às vezes de assombração, às vezes de fantasma, mas também tem umas lendas que os tropeiros contavam. E eu vou contar para vocês. Essa história que vem do livro do Chiquinho, que conta a lenda do São João de Maria. E vocês sabiam que o bisavô do Chiquinho, ele era tropeiro? Pois é. E ele contou para ele várias histórias de São João de Maria. E está tudo aqui nesse livro da minha amiga Marivete Souta. Uma das coisas mais divertidas dos tropeiros era a roda de chimarrão e de conversa. E ele contou também que antigamente, quando eles passavam ali pela Vila Vilela, os tropeiros, um dos tropeiros ficou muito doente, mas muito doente. Imaginem vocês, viajando com um amigo e o amigo ficasse muito doente. O que vocês fariam? Então, ele foi atrás de ajuda. Ele foi. E aí ele foi aonde? Numa pedra aonde ficava São João de Maria, que diziam que era um monge que veio de longe e que estava aqui em Ponta Grossa. Conversando com São João de Maria, ele pediu para que ele fosse atender o amigo que estava muito doente, Mas aí ele voltou lá onde estava o amigo. E vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. O amigo estava em pé, curado. Em pé e curado. Pois é. E ainda olhou para o amigo e disse assim: ai, meu amigo, que bom que você foi buscar ajuda. O monge São João de Maria esteve aqui, me fez chá, me curou com ervas. E aí que a lenda conta que cada vez que a pessoa doente precisava de ajuda, ela pedia a visita de São João de Maria. E ele aparecia, fazia tudo que ele tinha que fazer, chás, curava com ervas e desaparecia na mesma hora. Isso mesmo. Essa é a lenda de São João de Maria. E tem muitas. Dizem que ele tinha poderes muito especiais, que ele usava de todas as ervas. E que ele aprendeu muita coisa, esse monge ensinou muita coisa também para as pessoas. Que legal, gente! Eu adoro as lendas de São João de Maria, que são inúmeras. E outra é essa aqui. Ele
apareceu para ajudar seu Pedro, dono de uma das propriedades ali ao entorno. Um homem bom e honesto, mas queriam roubar suas terras e lhe armaram uma emboscada. Porém, um dia antes disso acontecer, o fazendeiro, que conhecia a fama do monge e suspeitava da malvadeza que estavam planejando, foi até ele para pedir ajuda. Pois o monge, na mesma hora em que os inimigos iriam atirar em seu Pedro, ficou invisível. Pois é, espantou os cavalos, que saíram correndo, atrapalhando a visão do alvo e livrando-o da morte. Essa é mais uma lenda de São João de Maria, e como muitas outras que as pessoas conhecem. E aí, será que aí em casa alguém conhece alguma lenda aqui de Ponta Grossa? Eu contei para vocês hoje a lenda de São João de Maria, que é esse lugar aqui. Quem quiser conhecer também, convida o papai, convida a mamãe, vai lá olhar como é a gruta de São João de Maria. Muitas pessoas levam bastante oferendas lá e levam plaquinhas e agradecem algumas obras do São João de Maria. Eu conheço essa lenda porque a minha mãe me contou e porque ganhei esse livro da minha amiga Marivete Souta. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima!